Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos, sempre de uma forma leve e descontraída e hoje com vários convidados muito especiais. Vamos lá? Nós estamos aqui com a Cristiana, uma pessoa maravilhosa que trabalha empoderando outras mulheres. É isso, Cris? Isso mesmo, trabalho empoderando mulheres, esse é o meu dom, eu falo. E eu amo fazer isso e tenho feito isso aí há mais de 5 anos. E eu amo fazer isso e as mulheres também gostam. E você pivotou sua carreira, você veio de uma jornada trabalhando numa empresa e chegou um momento que você mudou de área e partiu para trabalhar mais com propósito, se dedicando à família. Conta isso pra gente. Então, eu vim do mundo corporativo, eu gosto de trabalhar numa empresa, de dar resultado, eu gosto de tudo isso. Mas teve um momento da minha vida, quando eu tive a minha segunda filha, e aí quando ela fez 3 anos, eu trabalhava em São Paulo e morava em São José dos Campos. Então, a distância, deslocamento do meu trabalho para outras cidades que eu tinha que fazer e a maternidade e tudo junto, eu percebi que eu poderia ser feliz fazendo outra coisa, que eu poderia dar resultado, ainda que não fosse numa empresa. E aí eu pedi desligamento e decidi que eu queria ser somente mãe. Eu queria ser a típica dona de casa. E aí eu fui ser só dona de casa. Que legal. E isso tudo, você se preparou para esse momento? Como é que foi essa transição? Se eu falar que eu me preparei bonitinho, eu vou estar mentindo. Então eu Deixou acontecer. Eu não me preparei. Eu sou uma mulher intensa e eu tomo as decisões. Se fosse, talvez, eu me prepararia melhor, principalmente financeiramente. Sim. Mas eu tenho um valor comigo que é o da felicidade, o da paz. E eu não negocio esses 2 valores. Então, se eu estiver trabalhando, ainda que eu tenha outros valores, mas o que vai sempre levar em consideração vai ser a minha felicidade e eu não estava feliz. Então, primeiro eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz para eu gerar resultado no outro, que é o meu propósito. Então, eu fui ser dona de casa. Nesse intervalo de ser dona de casa, eu escrevi um livro, eu fui trabalhar o meu autodesenvolvimento, o meu autoconhecimento. E aí é que eu fui trabalhar com empoderamento de mulheres, trabalhar com propósito, produtividade, prosperidade, paz, que são os valores que eu defendo. Que legal. E eu coloco isso em outras mulheres, para que aí elas percebam que elas sim podem ser produtivas, felizes, fazendo o que elas quiserem. Que legal. E mudou muito as coisas lá na sua casa? Porque às vezes a gente trabalhando numa cidade, morando em outra, 2 crianças pequenas, às vezes a gente vai meio no que hoje falam de ir no flow e no automático. E depois que você assumiu o controle de novo, voltou dentro da sua casa, essa dinâmica, né, da organização da casa, a própria economia do lar, mudou muito? Como é que foi isso? Eu sou um pouco controladora, então, embora eu não estando presente dentro da minha casa, eu conseguia fazer essa gestão. Então, eu falo que eu tinha uma equipe para que a minha casa funcionasse, para que os meus filhos funcionassem bem, para que eles tivessem um lar estruturado, mesmo que eu não estava presente. Então, eu podia fazer isso. Quando eu passei para eu mesma, fisicamente... Gerir, operacional. Eu mesma ali. Então, claro que eu melhorei processos, eu consegui fazer gestão financeira melhor, não desperdiçar coisas que antes era feito no automático e que agora já não era mais. Então, quando você está ali no comando fisicamente, eu no caso do meu lar, claro que foi muito melhor e foi uma decisão que eu não me arrependo. Cris, e às vezes isso, né, da gente ter que ter uma equipe para dar conta do lar, eu já passei por isso, às vezes trabalhando 12, 13, 14, 15 horas fora, a gente precisa mesmo ter ali um apoio grande para que a casa funcione. E muitas vezes quando a gente para colocar no papel, né, e olha o quanto isso tudo custa e compara com quanto a gente ganha, então de repente você ganha muito mais trabalhando fora,
mas o que sobra lá no final talvez não seja muito diferente se você tiver uma outra ocupação, né, e olhar o resultado final. Você chegou a fazer essa conta, a olhar por esse ângulo? Eu faço essa conta hoje. Então, o que eu percebo? Que antes eu ganhava muito mais, eu falo que eu tinha status e eu tinha um montante de dinheiro maior. Só que eu gastava muito mais também, porque eu tinha uma equipe, eu tinha pessoas que precisavam me ajudar. Então, hoje, o que eu faço? Eu faço a gestão de toda a minha casa. Então, quem estiver me vendo agora, eu faço absolutamente tudo. Sou eu que cozinho, sou eu que lavo, sou eu que passo, sou eu que cuido da minha casa, eu que levo os meus filhos, eu que faço absolutamente tudo. Uma opção que eu tive também, e também por conta de decidir cortar gastos para eu poder proporcionar outros benefícios para os meus filhos. Então, uma troca. Então, eu cortei muitas coisas que antes eu tinha e que hoje eu não tenho, para poder proporcionar para ele outros benefícios. Então, eu sempre vou, a gestora, ela sempre vai ter que decidir o que é importante. Então, hoje eu faço tudo da minha casa porque eu tenho coisas mais importantes para investir no meu lar e para a vida dos meus filhos. Que legal, e isso pode ser muito positivo, né? Às vezes a mulher pensa que, puxa, eu estou em casa, o meu papel é secundário, mas não, é um papel essencial dentro dessa equipe, que é essa célula mais importante que é a família. E tem a educação financeira dos filhos. Como que você conduz isso? Você fala de dinheiro abertamente na sua casa? Falo de dinheiro abertamente, porque eu tenho um programa que você sabe, que eu tenho o P de prosperidade, então eu gosto de falar de dinheiro, e aí eu ensino para que eles não cresçam com a mesma mentalidade que eu cresci. Então, na minha casa, eu não fui ensinada para falar de dinheiro, eu não podia dizer eu gosto de dinheiro, eu quero dinheiro. Isso era meio como que pecado. Feio, isso né? É feio. Menina, o que é isso? Como assim você gosta de dinheiro? Então, era uma coisa meio que proibida. E eu cresci neste lar com esse tipo de crença. Aí eu falo, o que eu vivi, eles não precisam viver. Que bom, então, quebrou. Quebrou. Vamos falar aqui, o que vocês querem? Vocês sonham? Tem sonho? Sim. Então, tá bom. Para viver o sonho, nós precisamos de dinheiro. Aí o outro disse saúde, que é a crença. Mas por quê? Você não precisa de saúde para viver o seu sonho? Claro, meu amor, mas quem foi que disse que eu tenho que escolher isso ou isso? Eu posso ter abundância. Eu posso ter os dois. E eu ensino para eles que em nenhum momento o nosso Criador nos colocou entre a cruz e a espada, falou saúde ou dinheiro. Ele nunca nos pediu isso. Saúde ou amor, dinheiro ou amor, Ele nunca nos dinheiro pediu, ou felicidade. Nunca foi pedido isso. E tem frases, né, que a gente ouve repetidamente, às vezes até alguns trechos assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, quando a gente ouvir uma frase dessa, meu Deus, pelo amor de Deus, não me traga uma riqueza, por favor. Deixa longe de mim, eu quero ser feliz. De mim. Não, e tudo isso são interpretações, né, equivocadas, que ele nunca pediria isso para nós, porque ele mesmo é a própria prosperidade. Ele é a própria abundância. E nós vemos de Gênesis a Apocalipse, que a gente está indo para esse caminho espiritual dessa conversa, a gente vê de Gênesis a Apocalipse, onde a presença dele está, algo sobrenatural acontece, e é sempre para abundância. Multiplicação. Para multiplicação, e não para escassez. E não divisão, né? Eu não tenho ali um pão e eu vou pegar um farelinho. Não, eu tenho um pão multiplicado. Eu tenho um pão e agora vocês têm cesto de pães. Eu tenho peixes e agora você tem Cestas muitos de pães, né? de peixes, né? De pães e de peixes. Então, ele nos dá esse entendimento de que ele é a própria prosperidade. E aí uma frase que eu sempre falo, Lu, que quando eu nego a prosperidade de Deus, ou quando eu nego essa visão, eu nego quem ele é. Porque ele é a própria abundância. Sim. Então, na minha mesa, a gente agradece pelo que tem, e sabendo que o nosso Deus é um Deus de abundância, é um Deus de prosperidade. Então, a gente fala que quer dinheiro, a gente tem o dono do ouro e da prata que tem para nos dar. E quando eu tenho, você tem também. Não é uma mentalidade de escassez que eu tenho, mas você não tem, sabe? Eu tenho, mas você não. Não é essa mentalidade. Todos podemos ter. Todos podemos ter. Todos podemos nos apoiar para esse crescimento conjunto e trazer essa mentalidade, né, Cris? Assim, que é o que eu faço com as mulheres. Eu quero
quero que você acredita. Sim. Se você acreditar que isso é possível, Será? já é o primeiro passo, porque a mentalidade é aqui. Sim. Tem um livro que fala que dinheiro é emocional. Olha, eu falei, como assim dinheiro é emocional? Dinheiro é como você crê. Sim. E como você crê, assim será. Então, Sim. se você acreditar nessa frase, fala, Cris, que negócio que é esse? Sim. Que dinheiro é o que eu creio? Dinheiro é o que você crê. Sim. E se eu tenho boas sementes, quando eu tenho dinheiro, eu consigo multiplicar. Então, primeiro aqui, eu criei. Sim. Segundo é Sim. a ação, que é a semente. Então, quando eu acredito nisso, então eu mudo o meu mindset. Então, quando aqui muda, o comportamento muda. E se aqui mudar e o comportamento vai mudar, então eu vou plantar, eu vou ajudar o outro, eu vou compartilhar com o outro, eu vou doar para o outro, porque doar é um princípio de prosperidade. Sim. Plantar é um princípio de não querer, prosperidade. né? Ter aquela coisa assim egoísta, isso aqui é meu. Todo sentimento de meu é de escassez. Toda escassez, ela é privativa, tipo, é meu. Tudo isso é escassez. E quem tem uma mentalidade de escassez, ela nunca viverá a prosperidade. Não terá abundância. Ela nunca terá abundância, porque ela tem medo de perder. Então, ela tem isso daqui e ela segura. Não, isso é meu. Não, isso aqui é nosso. E quando a gente fala de nosso, o Pai nos ensina, Jesus ele nunca falava meu Pai, ele falava nosso. Então, tudo é nosso. Eu tenho, você tem, nós podemos ter. É uma mentalidade de abundância. A mentalidade de escassez é meu. Sim. A mentalidade de abundância é nosso. Cris, e quando a gente aprende a cuidar, então, bem do nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Investir bem o nosso dinheiro, traz esse olhar para dentro de casa, é um caminho de felicidade. É um caminho de cuidado, de felicidade. Sim. Eu não sou negligente com o meu dinheiro. Sim. Ser cuidadoso é diferente de ser negligente. E ser negligente, né? A gente às vezes quando trata com desdém, porque eu não quero dizer que eu sou apegada. Aí não. Eu estou trocando horas de vida que eu poderia me dedicar, né, ao lado espiritual, à família, poderia me dedicar a outras coisas e estou jogando isso no ralo. Que é ser cuidadosa. Né? Exatamente. Então eu sou cuidadosa com a minha colheita. Sim. Eu mudei, eu agi, eu plantei, eu colhi. Agora que eu colhi, o que eu faço com isso? Eu sou generosa, eu compartilho, eu abençoo, mas eu sou cuidadosa. Eu olho o que eu estou fazendo. Eu invisto como Sim. um cuidado e não de ser negligente. Ah, vamos lá, joga pra cima. Não, sou não diligente, é isso. né? Diligente, cuidadosa. Eu olho com cuidado. E às vezes em casa a gente pensa que é preciso ter tanto dinheiro por um carinho com a família. E quando eu paro de, por exemplo, só comprar alimentação fora, eu coloco uma mesa posta, tudo isso também demonstra cuidado e amor, não? Ô Lu, eu falo que brasileiro, ele adora ostentar comida. Ostentar, você vai, é uma muita ostentação coisa. De comida, é muita tem que comida. sobrar. Vamos pôr para sobrar. E não tem necessidade, nós não precisamos dessa ostentação da comida. A comida, ela é para nos alimentar, é para nos dar prazer, porque a alimentação tem uma questão com o prazer, mas não precisa ter ostentação, é uma abundância. E aí é um desperdício, já entra num outro valor, sustentabilidade, e não precisa desperdício, porque todo desperdício é uma mentalidade de escassez, porque eu estou perdendo. Sim. Desperdício é perder. E quem tem mentalidade de prosperidade não perde. Exatamente. É uma mentalidade de ganhar, de multiplicação. Eu ganho, eu multiplico. Quem uma mentalidade de escassez, de pobreza, ela perde. Sim. Ela ganha e ela perde, ela ganha e ela perde. E a gente faz isso na alimentação. Sim. A gente compra muito caro, faz uma ostentação e daqui a pouco vai pro lixo. Gente, não faz sentido. Né? Não. Isso não. Excelente a sua presença aqui. Eu agradeço muito a sua vinda. E conta aqui pra gente, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, deixa aqui pra gente como te encontrar. O meu Instagram é Cristiana Franca, com 2 As no final. Então é Cristiana Franca. E quem quiser me conhecer pessoalmente, eu tenho uma franquia da Ortobon, que fica legal. Dentro do Extra Colinas. Então vai lá pra gente tomar um café e continuar esse São papo. José dos Campos. São José dos Campos. Pra gente continuar com esse papo, porque foi tão gostoso. E você vai voltar pra gente conversar um pouquinho mais, falando aqui dessa questão de recomendações de como economizar em casa, mas com essa mentalidade de abundância. E você não saia daí que a gente volta no próximo bloco. Tô te esperando.
de volta com outra convidada muito especial, mãe, empresária, educadora física, que se reinventou nesse momento que a gente vem vivendo atualmente. Seja muito bem-vinda, Mara. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Comece contando pra gente o seu setor, que é o de educação física, de academia, foi muito afetado nessa pandemia. E como que você fez depois de tanto tempo para se reinventar? Bem, eu tenho que começar falando que, graças a Deus, eu fiz a lição de casa, né? Então, eu como empresária, eu procurei ter o meu capital de giro e tendo você, né, me auxiliando na parte financeira, porque no começo ficou todo mundo com muito medo, e aí eu me lembro de algumas frases que você falou para mim, falou, Mara, agora é a hora de você usar o seu capital de giro. E aí me deixou um pouquinho mais tranquila. Já estava com a reserva pessoal separada da reserva da empresa? Eu consegui me manter, né? Nós ficamos mais de 6 meses fechados e eu procurei passar as atividades para os meus alunos. Aluguei equipamento, que era uma coisa que eu não pensava em fazer, mas... Que você tinha os equipamentos ali para serem usados. Para ser usados. Quando você viu que fechou, você imediatamente... Comecei a alugar os equipamentos para algumas pessoas que precisavam treinar em casa e deu muito certo. Foi uma época boa que eu consegui algum dinheiro que deu para manter, né, a academia fechada durante esses 6 meses. Porque o meu maior público é a natação. Né? Que aí não tem jeito. Que aí não tinha muito jeito, é mais criança, eu não tinha muito jeito. Embora eu entrei em contato com os alunos, eu tentava fazer alguns exercícios com os alunos, mas é diferente da natação, né? Mara, e você dominava a rede social, sabia filmar, já tinha feito vídeo antes? Muito pouco. Foi ali que você falou, agora eu tenho que aprender isso aqui. Agora eu tenho que aprender. Aí quando eu vi que nós íamos ficar bastante tempo paradas, eu pensei assim, o que eu posso fazer para que eu possa dar a minha contribuição também, né? E eu pensava assim, a melhor coisa que eu tenho para fazer é o que eu amo fazer, que é o meu trabalho. Então, eu comecei a dar aula online, gratuitas, né? Para algumas mulheres, e que foi muito bom. Eu fiquei praticamente de 4 a 5 meses dando essas aulas. Muitas mulheres nunca praticaram atividade física, tinha muitas dores nas costas e nós começamos esse trabalho. E disso, né, está aí surgindo um novo trabalho que eu vou fazer paralelo à academia, que vai ser um curso online, um projeto, né, que eu vou trabalhar com mulheres acima de 50 anos, mulheres na menopausa, porque eu percebi que durante esses 4, 5 meses que elas ficaram fazendo atividade física comigo, eu tive um feedback muito bom. Que legal. Mulheres que erguem outras mulheres. E para falar um pouquinho sobre isso, eu também vou convidar agora uma pessoa que passou por uma dificuldade. Ela teve Covid, o pai, a mãe, os irmãos, e ela tem uma equipe de 300 mulheres paralelamente, filhos para cuidar. Vamos ouvir um pouquinho a história da Aline. Aline, tá contigo. Olá, Aline, que bom ter você aqui com a gente. Eu gostaria que você começasse contando, como mãe, como que foi a situação de ficar doente, ter que conduzir, né, uma casa, 2 crianças, o trabalho. Como que foi tudo isso? Lu, é um prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Então, foi bem complicado, porque assim, eu trabalho, na verdade, o meu trabalho não parou por conta da pandemia, né? Eu trabalho com revendedoras na venda direta com catálogo. Então, a gente não parou. Então, assim, sempre com aqueles cuidados de chegar em casa, tomar aquele banhinho, passar bastante álcool em gel para ter cuidado com os nossos filhos, meu esposo também, minha família, meus pais. Deixei muito de ver meus pais por conta dessa pandemia. Foi bem complicado, mas a gente vai conciliando, né? E você conseguiu conciliar. Então, mesmo doente, você continuou trabalhando e tocando a família, tudo junto. Sim, sim. Na verdade, eu tive Covid também, né? Porque teve toda aquela situação com meus pais, com meu irmão, eu tive Covid. E eu também eu trabalho com mais de 300 revendedoras. Então, assim, eu fiquei em casa, mas eu dava bastante suporte. E também, graças a Deus, tive bastante suporte delas, né? Porque não tinha, a minha área não tem como parar.
Então, eu consegui conciliar bem, graças a Deus. E logo depois que você ficou bem, você teve o problema com o seu pai, sua mãe, seu irmão, todos ao mesmo tempo? Sim, na verdade, o Covid, eu não peguei o Covid antes, eu peguei junto. Na verdade, eu peguei o Covid com a minha mãe. Então, ficou meu pai ruim, minha mãe ruim, né? Meu irmão também internado, meu irmão mais velho de cama, então ficou só eu para resolver todos os problemas, tanto da família, da minha família, como em casa também, né? Porque a gente, você sabe, mulher é o alicerce da família, né? Então tem tudo aquilo do trabalho, cuidar de casa, cuidar dos filhos, foi bem complicado. Mas graças a Deus tudo se resolveu. Aline, e a organização financeira nesse momento? Porque todos estavam dependendo de você, tinha uma questão de saúde grave acontecendo, mas também tinham questões práticas do dia a dia. Como que você se organizou nesse momento mais turbulento? Então, Lu, como a minha mãe ficou internada, né, e meu pai veio, infelizmente, a falecer, e meus irmãos ruins, porque até então eu não tinha muito controle da situação das finanças deles, né? E aí foi bem complicado, começou a chegar boleto, começou aquele tumulto, e eu não sabia de onde vinha, porque eu não tinha contato com as contas deles, né? Ao mesmo tempo, as contas da minha casa. Foi bem complicado, a gente teve que ir aos pouquinhos tentando resolver, de onde eles, a forma que eles recebiam, não tinha como entrar em contato com eles, que eles ficaram isolados, né? Tanto o meu irmão como a minha mãe, meu outro irmão também muito ruim em casa. Então eu tive que me adaptar, foi bem complicado. Os boletos vinham chegando. E vou te falar a verdade, a gente está conseguindo colocar as coisas agora, né? Que tudo tá voltando ao normal, aparentemente. Aline, para esse momento, ter uma organização financeira faria diferença, assim, ter uma reserva de emergência, ter essa transparência, de ter esse intercâmbio em relação às contas, de ter mais transparência, você acredita que teria te ajudado mais nesse momento? Faria toda a diferença, principalmente ter uma quantia boa reservada, né, para essas questões que acontecem e a gente não espera, é bem complicado mesmo. A gente não podia contar com ninguém, tive que contar comigo mesma, e a gente não tem muita experiência com essas coisas, mas a gente acaba tendo que aprender, né? Com isso tudo. E ao mesmo tempo você tem aí uma equipe de 300 mulheres que são revendedoras e também contribuem para a renda da família delas, né? São mais 300 famílias dependendo desse trabalho. Sim. E na pandemia aumentou muito. Por quê? Porque fecharam as lojas e aqui teve um aumento muito de venda para elas, né? Então, a gente viu muita revendedora com dificuldade financeira também para saber se organizar, né? Então, aqui a gente tem treinamentos, tudo para poder auxiliar, né? Elas podem contar comigo, que sou supervisora, mas assim, foi complicado para todos. Apesar do aumento das vendas, também veio o aumento da inadimplência, né? Então, isso é bem complicado para elas também, mas a gente tá levando, né? Graças a Deus ainda tá bem movimentada a nossa área. Sim, e apesar disso tudo, você seguiu em frente, segue conduzindo o seu trabalho, e esse será um Dia das Mães muito especial para você, não? Como mãe e como filha. Sim, como mãe. Agora a gente não tem mais o meu paizinho, né? Mas a gente está aqui cada dia mais unido, eu e meus irmãos e minha mãe, porque a gente entendeu que a gente precisa sempre estar juntos, né? Em todos os momentos, tanto financeiro como momentos para a gente poder conversar, poder estar junto, né? Poder curtir a vida. E aqui a gente vai ser muito especial, graças a Deus vai ser muito especial. Que bom! E que mensagem você deixa de esperança, você que viveu aí essa história de superação, para quem está aqui com a gente hoje no programa? Tem que ter fé, Lu, tem que ter fé. A gente tem que esperar o melhor, porque as coisas que estão acontecendo são coisas tão ruins, né? Que deixam a gente para baixo. Mas a gente precisa ter garra, perseverança, a gente precisa vencer. E a gente é mulher, né? Dona de casa, mãe, a gente é empreendedora, a gente tem garra e a gente precisa provar que a gente não veio ao mundo de brincadeira, né? Então, vamos continuar lutando. Excelente! Muito bom ter você aqui com a gente. Foi um prazer e que em breve a gente possa estar junto aqui no estúdio, Aline.
Sim, obrigada, viu, Lu, pelo convite. Estarei sempre à disposição. Um Um abraço, beijo. beijo. Tchau. Histórias como essa de superação nos fazem querer seguir adiante. E você, no meio dessa turbulência toda, né, Mara, você também teve muitos alunos que tiveram um problema de ter a doença, você teve esse problema também em casa? Tive sim, meu marido pegou a Covid, a minha filha pegou a Covid, eu tive perdas de alunos queridos, né? Tive uma aluna que até saiu nas redes sociais, ela estava grávida, ela acabou falecendo. E eu tive assim, eu estou tendo ainda, né? Porque a pandemia não passou, todos os cuidados possíveis, mas eu tento passar para as pessoas que a atividade física, ela é, digamos assim, uma vacina natural, né? Ela fortalece o seu organismo e eu tenho percebido que alguns alunos que pegaram o Covid, eles foram bem brandos. E isso me dá assim, uma alegria. Hoje a mídia está falando bastante, já saiu que as pessoas que treinam, o processo inflamatório ele é menor, então são pessoas que ficam menos no hospital, menos hospitalizadas. E talvez então ter esse cuidado, né, de cuidar bem da nossa família, ter esse olhar de ter as finanças equilibradas, porque muitas pessoas quebraram não por conta da pandemia, mas porque já vinham numa situação ruim. Sim. Cuidar bem do corpo e manter o otimismo, talvez seja uma fórmula que ajude a gente a seguir adiante, não? Com certeza. A pessoa que tem a parte financeira equilibrada, eu não estou dizendo que eu estou assim 100%, vamos dizer equilibrada, né? Ela tem, assim, ela vai se preocupar com outras coisas, né? E ter uma pessoa que entende de finanças, eu tenho dúvida, eu ligo para você e pergunto, olha, isso aqui, o que você acha? Essa confiança, né? Essa confiança, essa ajuda que a gente tem, porque é muito importante. Eu percebo que algumas pessoas que estão passando por problemas financeiros, ou seja, elas estão com mais um problema. Sim, né? É adicional, não? É adicional. Porque os outros não somem, você tem mais esse problema. Você tem mais esse problema. Fica mais difícil. Numa pandemia que está todo mundo com os nervos na flor da pele. Sim. Né? E Mara, você tem 2 filhos já criados, não? Sim. Quantos anos eles estão hoje? Laura e Gabriel? Eu tenho a Laura e eu tenho o Gabriel. O Gabriel já está em Minas, tem a empresa dele, está bem, muito bem, graças a Deus. A Laurinha está terminando a fisioterapia, está comigo lá na academia. E então, você... o ano que vem, se Deus quiser, ela já Já assume. voa. E você tratou desse assunto abertamente? Como é que foi a formação dos seus filhos também para lidar com dinheiro, né? E a gente vê, por exemplo, hoje você tem um filho empresário, Sim. que se inspirou ali em você, que foi empresária aí a vida toda praticamente. Eu vejo o meu filho mais seguro do que quando eu comecei, claro, né? Eu percebo que ele é muito criativo, né? Então, eu peguei muita coisa dele, você vê que coisa. Uma troca. Foi uma troca ali, né? Então, no momento que eu estava paralisada, porque teve um momento que eu paralisei. Sim. Que eu falei, puxa, eu não vou poder cuidar da minha empresa do jeito que eu queria cuidar, mas eu vou poder usar o que eu tenho na minha empresa para poder ajudar as outras pessoas. Talvez aquele momento do interior que a gente fala, né? Oncotô, poncovô, né? Não tenho ideia. Eu fiquei muito perdida, como muitos ficaram, né? E o meu filho, algumas vezes ele me ligou, mãe, olha, tá tudo parado aqui, filho, calma, tenha calma. Então a gente consegue falar, te acalmou, ele me acalmou, e você eu acalmou. procuro acalmá-lo de uma maneira assim, bem tranquila. A Laurinha, eu acredito que ela fica um pouquinho mais apreensiva, porque ela ainda não entende muito, né, como é que funciona. Hoje eu estou explicando isso para ela, porque eu quero, quando ela começar a ter a empresa dela, ela já tem uma base, né? Sim. Mas eu percebo que ela entende o que é economia doméstica, ela entende isso aqui não é prioridade agora, eu vou dar prioridade para outras coisas. Eu acredito que os meus filhos eles estão treinados para isso. Mário, olha que legal que você falou, né? Eu empresária, filho empresário, minha filha quando tiver a empresa dela. Mentalidade realmente empreendedora, apesar dessa dificuldade de geração de emprego, de fazer a economia girar.
Muito bacana. E eu queria que você deixasse aqui para a gente as suas redes sociais, para essas mulheres que estão nos assistindo, os nossos telespectadores, né, que tenham aí mulheres que precisem segurar a barra dentro de casa, que também consigam se dedicar a esse autocuidado. Como é que a gente faz para te achar? Então, eu tenho a da Academia Maria Alto Esportes e tenho Mara_Marangoni. Eu estou à disposição. Dúvida que vocês tiverem sobre atividade física, sobre cuidado com o corpo, eu estou à disposição. Eu ficaria muito feliz de poder ajudar vocês. Que legal, muito obrigada. E você que está nos assistindo, fique aqui que daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta para falar sobre dinheiro e hoje com o nosso assessor de investimentos, Matheus Kraft. Matheus, seja bem-vindo de volta. Obrigado mais uma vez pelo convite novamente, é um prazer estar aqui com você. A gente bateu um número que foi recorde agora, 1 milhão de mulheres na Bolsa de Valores. E você no seu dia a dia tem percebido o aumento de mulheres interessadas em cuidar melhor do próprio dinheiro? Sim, eu acho que antes tinha muito... a parte masculina era muito maior, né? Ainda é um pouco por parte de procura, principalmente em renda variável, quando a gente fala em ações, em bolsa de valores. Só 25% dos investidores são mulheres. E quando a gente fala de assessores de investimentos, ainda somos só 30% também, né? Mas continue. Sim, esse mundo, esse universo ainda parece que tá começando a chegar, né, nas demais pessoas, né? Também as pessoas com idade mais avançada têm também procurado, não só também mulheres, tá? Mas a gente viu agora recentemente, saiu em vários noticiários, né, essa parte das mulheres ingressando com mais força na Bolsa de Valores, né? Eu, como assessor, eu enxergo essa procura, a gente tem pessoas que operam, né, no nosso escritório, então é uma mudança de cultura, é uma mudança, né, de pessoas procurarem isso, principalmente na parte de mulheres, falando especificamente das mulheres. Que bacana. E no lidar com a mulher é muito diferente para lidar com o homem quando você está falando com uma mulher investidora? Ou ela toma a decisão basicamente da mesma forma? Eu acho que é mais fácil, pelo menos as clientes que eu tenho são mais fáceis de lidar. Elas ouvem mais você? Não é nem essa questão, parece que a parte é muito viés psicológico de muitas coisas que você faz na bolsa, principalmente quando você está perdendo um pouco de dinheiro para algum determinado né, movimento que está acontecendo, né, as mulheres são mais calmas nesse ponto. Né, os homens geralmente eles ligam, viu, o que está acontecendo nesse momento? Por que a ação está caindo? Por que a bolsa está caindo? Ou o dólar está subindo muito? Né? E a procura, né, nesses movimentos, né, mais abruptos, né, por parte das mulheres são mais tranquilas. Né? Então elas deixam correr, deixam a gente tomar a decisão por elas, né, de estar cuidando, de estar ajudá-las. Né? E os homens eles ficam mais afoitos, né, mais preocupados, né? Então, eu acho que é mais tranquilo lidar com mulher para esse cenário de renda variável. Que legal. E as mulheres que estavam ali com a reserva constituída tiveram mais tranquilidade até para aproveitar as boas oportunidades que os momentos de crise trazem, não? Exato, né? Toda crise você pode enxergar de dois jeitos, né? Ou o jeito que você vai aproveitar como uma oportunidade, e sempre uma crise ela tem começo, meio e fim, a gente nunca sabe o fundo do poço, então é sempre ter muita cautela na hora de se posicionar nessa crise, mas ela vem como oportunidade, lógico, né? E o outro ponto é o pânico generalizado que acontece, isso é inevitável em qualquer crise ou em qualquer parte desconfortável que aconteça. Isso nós, seres humanos, somos assim, né? Na perda de qualquer que seja, a gente se desespera, a gente fica, né, preocupado, né, perde o sono. Então, quando você tem uma reserva bem constituída, quando você está tranquilo com isso, né, a hora que chega essa oportunidade novamente, ou de uma crise, ou de algo pontual, às vezes pontualmente aparecem oportunidades nas ações, né, por algum motivo, você tendo a reserva, você vai trabalhar com outra parte do dinheiro. Sua reserva não pode entrar ali, tá? Então, sempre ter esse cuidado. Excelente.
E eu quero aproveitar e quero convidar agora aqui para vocês conhecerem a Elaine Cali, que passou por um momento também complicado, também teve ali a Covid presente na vida dela, ela, o marido, com as filhas para cuidar, os dois autônomos, e ela bateu um papo bem legal com a gente. Vamos conhecer a Elaine. Olá, Elaine, que alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada, Lu, pelo convite. Vamos falar sobre finanças aqui. É isso daí, vamos falar sobre dinheiro. Elaine, você é fotógrafa, maquiadora, trabalhando de forma independente, o seu esposo dentista, também profissional liberal, e vocês passaram um susto agora com o Covid tendo chegado aí no núcleo familiar de vocês, não? Sim, exatamente. Fomos pegos de surpresa, né? Como ele é da área da saúde, acaba sendo linha de frente e eu, consequentemente, né? Eu internei ele primeiro, depois eu fui internada e nós ficamos praticamente 2 meses sem trabalhar. Nossa, e os dois dependem exclusivamente do trabalho para subsistência, para manutenção da família, não? Exatamente. Ele, como dentista, né? Tinha os pacientes que ele estava atendendo, e eu, como fotógrafa, que tinha alguns ensaios programados, né? Tive que deixar, né? Não tinha como, porque eu tinha que cuidar da minha saúde, que foi bem grave o nosso caso, né? E que dicas você dá, Elaine, para famílias que ainda não tenham passado por isso, que talvez ainda não tenham essa percepção, primeiro da necessidade de ter uma reserva para um momento assim, né? Que diferença isso pode fazer num momento turbulento como esse? Bom, pelo meu marido, ele acionou o seguro dele, né, que é o seguro, o Serit, né, que é o seguro de capacidade temporária, que a maioria dos profissionais tem, e normalmente as pessoas não dão muito valor, né, não vou gastar com isso, tal, e no caso dele, nos ajudou muito, né, e no meu caso, como eu não estava podendo trabalhar ainda, o que eu fiz? Eu também trabalho com acessórios, semijoias, e aí eu pensei, poxa, vou criar uma lista de transmissão, vou abaixar os preços, eu pus com mais de 40% de desconto, né, para eu praticamente pegar o meu lucro, o meu bruto e me ajudar, porque se cada uma comprasse uma pecinha, ia me ajudar muito. Então, foi o que eu fiz, eu fui bem humilde, usei, assim, como todo mundo, né, como a gente ajuda todo mundo, eu falei, poxa, por que não? Não é vergonha para ninguém, né? Ninguém quer passar por o que a gente passou, ficar internada, nada disso, mas eu vou usar das pessoas que eu conheço, né, do meu convívio social. E deu muito certo, graças a Deus eu consegui um valor para eu pagar as minhas contas, mês que vem eu já volto a trabalhar, então vai encaixando, mas é assim, precisa ter algo guardadinho, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ainda mais que hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, né? Então, precisa ter algo mais fixo para a gente não ficar desesperado, né? São 3 pontos importantes que você colocou, né? O seguro é muito importante, a gente também só dá esse devido valor quando a gente precisa e faz toda a diferença. A humildade, né? E às vezes se desfazer desse estoque que está parado e fazer girar mais rápido faz com que o seu fluxo de caixa não fique negativo, você não se endivide. E o outro ponto é ter essa reservinha guardada também para apoiar. Elaine, e você retomou dentro das suas possibilidades, né? Também aí tem um grande aprendizado. Não deu para voltar ainda, talvez, nas atividades completas que você executava antes, mas isso também é uma resiliência, não? Conseguir se adaptar ao momento, usar as ferramentas que você tem nas mãos. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. Então, como eu ainda não posso fazer força, né, ainda, porque eu ainda estou fazendo fisioterapia respiratória, então eu estou seguindo um protocolo de convalescência, então eu estou trabalhando online também, né, montando cursos, que é uma coisa que eu quero continuar fazendo, né, trabalhar dentro da minha casa, e já conversando, olha, já vou voltar, então eu já consegui marcar alguns ensaios, teve pessoas que me esperaram, então, assim, eu vou de acordo com os meus limites, né? Então, o relacionamento com o cliente, né? Da gente não só manda mensagem só na hora que precisa, não.
né? A gente está conversando e ver o que pode ser feito, usar criatividade, né? Então, assim, Isso aí. as pessoas, algumas só me conhecem fazendo maquiagem e fotografia, semijoia eu não conhecia. Então, falei, bom, vamos entrar com isso também. Ah, não é época, ninguém está comprando. Não, mas eu percebi o quanto as pessoas estão mais... estão com mais empatia pelo que o outro está usando. Generosidade mesmo, porque você não sabe se amanhã vai ser você, como eu me cuidei, todas as pessoas têm se cuidado, e acontece, né? Então, a gente fica realmente impossibilitado. Então, hoje, respirar sozinha já é uma bênção, e poder voltar a trabalhar depois de um mês sem sequela, é uma dádiva de Deus. Então, e aí você fica com mais garra para trabalhar e estudar mais e ser uma pessoa melhor, né? Porque se passar em vão, não valeu a pena, né? É isso aí. E esse final de semana aí de Dia das Mães será muito especial, não? E que mensagem você deixa para as mães e para os filhos que estão aqui nos assistindo? Ai, mensagem assim, a gente não pode abraçar, né? Mas o quanto você puder dar atenção para os seus pais, para quem tem pai, para quem tem mãe, né? E às vezes é um ato de amor não estar com ela também, né? Porque às vezes as pessoas, mas faz tempo que eu não vejo, mas se você está com algum sintoma, sei lá, alguma coisa. Então, assim, preserve o que você tem de melhor, né? E os filhos também, dê valor às mães, né? Nem sempre é só o presente físico, né? Mas o presente de estar presente, você pode estar presente do jeito que a gente está aqui agora. É você demonstrar o carinho, um pouquinho de afeto, um pouco que seja, né? Então, e assim, é resiliência, né? Fé em Deus, que a gente vai sair desse barco, né? A gente vai sair dessa crise que estamos, dessas perdas. A gente não pode desanimar, porque o desânimo traz muita coisa ruim, e aí a gente fica com a autoestima baixa, entra depressão, então não rola. Então, vamos unidas, né, para frente, pensar positivo. É isso aí, Elaine. Muito obrigada por sua participação e um excepcional Dia das Mães para você. Para você também. Tudo de bom para todas as mamães. E aí, a gente percebe que tem momentos que a gente tem que usar a reserva de emergência e depois a gente recompõe, né? Não ficar com aquele sentimento, puxa, mas eu vou ter que usar. E é importante lembrar que a reserva foi feita para isso, né, Matheus? Exato. Todo mundo às vezes acha que ali eu nunca vou mexer. E eu brinco às vezes, né, com os clientes, quando a gente fala um pouquinho de reserva de emergência, se você já tem isso constituído ou se a gente vai começar, né, nesse princípio de constituir a reserva de emergência. O nome fala emergência, é usado para as partes de emergência, mas às vezes eu falo, surgiu uma oportunidade de você trocar de carro, por que não trocar o carro com esse dinheiro e eu consigo, dentro de alguns meses, reaver esse dinheiro? Ou vou fazer uma viagem e consigo pagar à vista com a minha reserva de emergência? Paga, né? Melhor, né? Depois você vem ali, em alguns meses, você reaver de novo esse dinheiro. Então, eu acho que também faz bastante sentido. E aí entra o lance também do convênio médico. Muitas pessoas falam, puxa, mas está tão caro o convênio, aumentou, especialmente quando a gente troca, né, de 30 para 40, 40 para 50, vou cancelar o convênio porque aí eu pago o médico. Mas esse é um erro que a gente não deve cometer. Exatamente. Eu penso, né, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, nós temos convênio e... Hoje você pode estar saudável, né? Você tem certeza que daqui a um mês, uma semana ou um dia você vai estar saudável? Eu acredito que não, ninguém tem essa certeza. E quando você, por mais que, eu tenho uma reserva gorda, vamos dizer assim, eu tenho bastante dinheiro, mas se você, por exemplo, ficar numa UTI por mais de uma semana, eu tenho certeza que a sua reserva não vai ter condições de pagar uma UTI. E aí pode comprometer tudo, né? Inclusive o futuro dos filhos. Sim. E das pessoas que nos são caras. Outro ponto é o seguro de vida. Às vezes a pessoa ainda vê isso como um tabu. Eu não quero fazer seguro porque viúva é quem morre, né? A pessoa que se vire. Mas também é um gesto de amor e o seguro também a gente tem que fazer quando está tudo bem, não quando a gente já tem algum problema. Exato. O seguro de vida, ele funciona para diversas frentes. Quando a gente olha proteção financeira, né, sucessão patrimonial, existem diversos... benefícios com relação ao seguro. Mas quando você é um agente, uma pessoa, né, que é empresário, autônomo, você precisa contar que todo dia você tem que estar ali trabalhando. E se você ficar doente,
né? Então, o seguro de vida, ele consegue te ajudar nessa parte. Os dias que você ficou doente, que você não consegue, né, tá exercendo sua profissão, o seguro de vida vai ali e te ajuda nesses dias a reparar, a te pagar, né? Às vezes não tanto quanto você ganharia, mas você já tem esse conforto. E o seguro não é para deixar ninguém rico, não é para você ganhar mais doente do que você estaria saudável, é para você conseguir manter o padrão da sua família numa situação mais confortável quando tudo parece desmoronar. Exato, né? O seguro de vida pensando sempre nos lados mais críticos, né? Porque geralmente todo mundo só pensa nisso, né? Se eu vier a faltar, né? Mas isso está suscetível a qualquer pessoa, principalmente numa pandemia, né? Então, ou você perder um membro, você perder um dedo, você perder qualquer que seja, né? A parte do seu corpo, né? comprometer Sua tudo força de isso. trabalho. Né, o seguro de vida ele vem, né, para poder te auxiliar. E também doenças graves, né, como, né, pode ser um câncer, um AVC, né, esses problemas cardíacos, qualquer que seja, também consegue ajudar. O seguro de vida ele te respalda e não deixa você sofrer, né, a sua família também como um todo. Sim, e esse olhar então de proteção, quando a gente fala de investimentos e de educação financeira, é essencial. Em 2020 a gente viu aí uma mega desvalorização do real, a gente só ficou atrás lá da moeda da Turquia, e também esse olhar de proteção em relação a essa deterioração do poder de compra da moeda frente à moeda forte que é o dólar, também é algo que a gente tem que se preocupar. Exato. A gente ainda está sofrendo, né? A gente enxerga o dólar supervalorizado frente à nossa moeda. A nossa bolsa também está bem desvalorizada frente às bolsas mundiais. A gente não está acompanhando os movimentos que acontecem lá fora. E com isso a gente enxerga oportunidades. Quais são essas oportunidades? Os investimentos internacionais, né? Você não está mais só olhando no âmbito Brasil. Você consegue colocar o seu dinheiro fora do país através dos mecanismos que a gente consegue auxiliar os nossos clientes. Que bacana. Matheus, deixa aqui pra gente suas redes sociais, para quem quiser saber mais de você, saber mais do seu trabalho, por favor. Bom, minhas redes sociais, é só quem quiser lá no Instagram, tem Matheus Craft, mateus.craft, né? Tem ali algumas dicas de investimentos, eu falo um pouquinho ali do cenário às vezes. E também, quem quiser também no meu escritório, pode ir lá, vai ser muito bem-vindo. A gente fica em São José dos Campos, no Residencial Aquários e Quedo Investimentos. A gente vai ter o maior prazer de poder atender todos vocês lá. Que legal. Muito obrigada por sua presença, sempre muito esclarecedora. Obrigada a você que nos acompanhou e não saia daí que eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com um convidado muito especial, que é o Thiago. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado. Thiago tem uma história de superação, né? Já queria que você começasse contando pra gente. Psicólogo de formação, trabalhou na área, mas resolveu mudar de carreira. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. E já que é para contar a história, a gente já começa falando, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? Sem muitos recursos financeiros. E estudar era um grande sonho para mim. Então, quando eu decidi fazer faculdade, eu decidi que tinha que ser do meu jeito, que eu ia ter que dar o meu jeito, porque meus pais não podiam me ajudar. Aí já cantava, já tocava, né? Cantei muito tempo na igreja, fiz alguns showzinhos nessas festas de bairro, quermesse, né? Restaurantes, cantava em casamentos também, mas queria estudar. Na verdade, a música sempre foi um grande sonho para mim, mas sempre foi aquela mentalidade, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um emprego, eu preciso estudar, porque... A música talvez não tenha sido visto ali como algo rentável, né? Não era. Esse era um pensamento assim muito da minha família mesmo, por causa da falta de recursos, né? A gente precisava todo mundo trabalhar, ter dinheiro para construir alguma coisa, então a música sempre foi vista como um hobby, um passatempo, né? Um lazer. E na verdade era um grande sonho que eu deixei de sonhá-lo. Então decidi que ia fazer faculdade, trabalhei num hospital lá em São José. E nesse período eu tive contato com as duas psicólogas que trabalhavam lá na área de psicologia hospitalar
E a gente trocava muita ideia, né? Trocava muito figurinha ali. E, de alguma forma, eu me apaixonei por aquele trabalho, né? Eu via que ela ouvia as pessoas, que elas conversavam com as pessoas. E você já fazia isso ali também? Já, eu conversava trabalhava com ali os na pacientes? recepção, então fazia fichinha, fazia cadastro, acalmava às vezes quem estava mais nervoso, aquele pessoal que achava que estava atrasado. A consulta queria... antes da consulta. Isso, e depois, antes e depois também. Tem muitas histórias do hospital que mexem muito com a gente, né? E naquele momento eu comecei a perceber que eu gostava daquilo, eu gostava das pessoas, era para mim muito instigante. Então era curioso para saber o que as pessoas pensavam, por que elas pensavam daquele jeito, por que se comportavam daquele jeito, né? Tinha uma sensibilidade para olhar e sentir as pessoas, que é coisa de artista já, Praticar a escutativa, né? o lado sensível. Aí ganhei uma bolsa para fazer psicologia em Lorena. Nesse período, meus pais não podiam me ajudar, então larguei meu emprego em São José e fui para Lorena, consegui um emprego lá na Santa Casa. Aí também é um ponto importante, né? Quando você pensa, o aluno de baixa renda ganhou uma bolsa, é suficiente? Não é, né, Tiago? Porque ele precisa comer, beber, vestir, morar. Comprar apostila, pagar aluguel, água, luz, internet e comer, precisava comer, né? Roupa, esquece comprar roupa, era assim, doada, ganhada, quando, muito em quando, ia nos brechós para comprar o mais barato possível. E isso é muito legal, né? Porque é o consumo consciente, aquilo que a gente usa, consegue passar para que outras pessoas se aproveitem e a gente também, né? Poder dar continuidade de uso para aquilo que já foi de alguém. Exatamente. E uma questão que você falou aí do consumo consciente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, então com dinheiro também. Eu sabia fazer conta, sempre soube. Então, na época da faculdade era mais ou menos assim. Recebia meu salário lá, que na época era R$380. Salário mínimo. Salário mínimo, né? Para pagar tudo que precisava pagar. Então, pagava as contas primeiro. O que sobrava eu ia dividir durante o mês. E a conta era exatamente assim. Morria de vontade de comer pão de queijo. Tanto que hoje, quando eu posso, eu como pão de queijo toda hora que eu quero. O pão de queijo custava 50 centavos, o pão francês era 10 centavos. Então, eu ia comer durante 5 dias o pão francês. Café eu pegava na cantina, na sala dos professores. Comia bolacha, às vezes não dava para comprar marmita, comia um pastel, que era mais barato. Você sabe que na época que eu fiz faculdade, fui aluna da Universidade de Brás Cubas, lá em 1998, também de família muito humilde, eu sempre dizia que não dava para fazer as duas coisas simultaneamente. Ou eu tomava o café, ou eu comia o pão, a coxinha, o salgadinho, o que fosse, mas não dava para fazer as duas coisas simultâneas. Mas isso também traz um grande aprendizado para a gente, que são as trocas, né? As escolhas dentro do orçamento. Olha, eu acho que uma questão que me ajudou muito foi que eu entendi desde sempre que aquilo precisava fazer sentido, tinha um propósito. Não era uma renúncia, um sacrifício por qualquer coisa, era por um sonho, né? Eu queria o meu diploma, e isso para mim o diploma significava muito, né? Significava a possibilidade de realização profissional e realização material também. Então tinha um propósito, né? E o dinheiro para mim ali já ganha um significado de não é o papel, não é o número, né? Mas é o que ele pode te dar. O dinheiro nunca vale por ele só, e sim tudo que vem por trás, né? E levantar da cama, não só para pagar os boletos, mas para ir atrás dos nossos sonhos, eu penso que é essencial. Com certeza, é o que dá sentido. Então tem que ter um propósito. Eu consegui entender desde sempre que eu tinha um propósito em tudo aquilo que eu fazia, e isso me ajudou a perseverar. Consegui me formar em psicologia, mas com muito sacrifício, trabalho, né? Então teve um momento em que eu fiquei desempregado e aí eu precisava ter uma fonte de renda, então eu comecei a dar aula de canto para criança, aula de violão, comecei a cantar na noite e assim, estudava em Lorena, morava em São José, vinha para Lorena 2 vezes por semana para ficar o dia inteiro e tinha que passar o dia inteiro na clínica, porque em psicologia a gente faz um estágio clínico, né? E precisava ficar atendendo na clínica lá o dia todo. Aí tem outro ponto legal, né, Tiago? Porque para a gente ter sobra no orçamento, ou a gente gasta menos, ou a gente dá um jeito de ganhar mais, ou a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, que aí a coisa fica boa, né? Que a gente consegue controlar o que gasta e consegue olhar esses dons que podem ser monetizáveis e façam com que entre ali um dinheirinho extra. Sim. E perceber que recursos que a gente tem.
Então, eu tive a felicidade de entender isso, em procurar em mim, ao meu redor, que recursos eu tenho aqui que podem trazer para mim a possibilidade de me sustentar naquele Isso é momento. protagonismo, não olhar aquilo que você tem e não aquilo que você não tem. Exatamente. E neste momento de pandemia, isso também foi importante, conseguir olhar o que você tem? Tem uma história na pandemia. Então, só para eu completar, eu me formei em psicologia, aí eu consegui um emprego na área de recursos humanos, numa organização que eu trabalho lá em São José. Fiz especialização na área de gestão de pessoas, comecei a trabalhar com treinamento, recrutamento de seleção, comecei a atender na clínica e consegui fazer uma estrutura material mais confortável do que antes, né? Se antes eu contava de 3 a 4 meses para poder comer uma pizza, hoje eu posso comer pizza 2, 3 vezes no mês. E o pão de queijo está ali no cardápio. Pão de queijo é todo dia. No meu congelador você abre, lá tem 2 pacotes de pão de queijo. Que bom! A hora que eu quiser. Mas isso é tudo resultado dessa minha organização mental, financeira, com propósito. Eu sabia por que eu estava fazendo aquele sacrifício e eu sentia que valia a pena. Depois que eu consegui esse momento material, eu despertei o meu olhar para a música novamente, porque eu comecei a entender que a vida não era sobre dinheiro, né? Mas é exatamente aquilo que a gente estava conversando, é sobre aquilo que ele traz para a gente. O dinheiro é só um meio para a gente conseguir se dedicar ao que realmente importa. Para ter qualidade de vida, para ser feliz, para poder viajar, para poder comer. Ter equilíbrio, boas relações familiares. Para poder pagar uma terapia com um psicólogo. Com certeza. Né? Para poder pagar a TV a cabo, ter internet para ver o YouTube, para ver o nosso programa, vamos falar sobre dinheiro. Exatamente, é para isso. E aí eu comecei a dar essa virada, eu já estava lá nos 30 de idade, cantava às vezes, tocava na igreja, cantava num casamento, mas quando eu olhei que eu tinha construído toda a minha vida profissional, já tinha um carro, consegui comprar um apartamento, né? Meu avô que me falava assim, você não quer ter dívida? Tenha uma dívida. Então, por exemplo, né, o que ele quis dizer, eu comprei um apartamento, eu sei que eu tenho que pagar aquela parcela daquele apartamento. Sim, mas isso é uma mentalidade, é uma crença, né, que vem lá de trás. E às vezes esse compromisso que a gente tem para pagar esse carnê, ele pode ser o mesmo compromisso, mas destinando ali aquilo para algo que também faça sentido. Então também eu ouvi muito isso, né? Meus pais também diziam isso. A gente tem que ter um carnezão no final do mês. Meu primeiro carro era só carnê, né? Não existia o carro, existia o carnê ali de 36 pagamentos. Mas hoje a gente aprende, né, que você consegue ali também se organizar e não tem certo e errado. Muitas pessoas conseguiram crescer dessa forma, mas a gente pode também, né, usar essa mentalidade que você falou, essa mudança de forma de olhar para o dinheiro, para a vida, para ajudar nessa base de uma forma sólida, não? Sim. Mas aí você teve coragem, falar, agora eu tenho coragem de fazer o que eu gosto. Foi um processo. Foi um processo longo, estou vivendo esse processo ainda, mas agora eu vivo a parte boa, né, desse processo. Porque quando eu cheguei e olhei para tudo que eu tinha construído já, eu percebi que eu havia colocado tanta expectativa no material e na representação do dinheiro como número, como se eu precisasse ter números para poder ser feliz e me realizar, que eu comecei a ficar triste. Eu tive um momento infeliz da minha vida, que o meu trabalho não fazia mais sentido, as coisas que eu tinha conquistado já não faziam mais sentido. E aí eu tive que voltar a entender que existia algum sonho dentro de mim, que estava ali adormecido, eu precisava despertar. E era exatamente a música. Que bom que você conseguiu se dedicar a ela. E falando na música, eu vou pedir para você agora cantar um pouquinho para a gente. Com todo prazer. Né? Vamos aqui agora, nesse momento, ouvir o Thiago numa canção especial para você que é mãe, para você que é filho, que está nos assistindo. Que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Muito bom, Thiago. Obrigado. Gratidão por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E para quem quiser te encontrar nas redes sociais, deixa aqui pra gente. Lá no meu Instagram, thiagovilela.music, e o meu Facebook, Thiago Vilela. Só mandar mensagem lá que eu respondo, gente.
Excelente, muito obrigada e que a gente possa estar juntos aí outras vezes e muito sucesso nessa nova carreira. Muito obrigado. E você, te espero de novo na próxima semana, com estreia sempre às segundas-feiras, logo depois do jornal, às 8h30. Até lá, enquanto isso, acompanhe a gente lá nas redes sociais. No Instagram, @Luciane Quedo, e lá no YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. Até breve!